Queridos irmãos, queridas irmãs, tanto a primeira leitura de hoje, do capítulo 3 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, como o relato do capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, nos falam de como Deus hoje nos pede para que avancemos, para que superemos os nossos limites, a nossa mediocridade, os nossos temores, tudo aquilo que nos impede, em definitiva, de alcançarmos a plenitude que Deus quer para mim e para você. Na primeira leitura, São Paulo fala, tornando ao mesmo argumento que escutamos ontem, dessas divisões internas da comunidade, desse formar grupinhos, porque eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E Paulo convida a superar as divisões, a superar essa tendência a se fechar em grupinhos, em ideologias, em tendências, em linhas, em pensamentos, em modas, em grupos, em o que quer que seja. E, ao contrário, que estejamos abertos a uma realidade superior. É muito interessante a esse respeito pensar que a palavra seita e a palavra santo têm na sua origem a mesma raiz. Ambas vêm da palavra que em latim significa separar. Porém, depende de o que motiva essa separação. Quando é uma separação que nasce do individualismo, do egoísmo, da mediocridade, do temor, do pecado em definitiva, essa separação leva a formar grupos fechados, a formar uma seita. Um grupo que no fundo não quer se misturar, um grupo que se acha superior, mas que no fundo acaba não vivenciando todas as potencialidades e tão fechado às vezes pode estar achando que é superior, que torna-se motivo até de burla. Enquanto que santo é aquele que sim é separado, mas separado por Deus. E não separado para que se considere melhor, não separado para se considerar um segregado, não separado para se considerar um que rejeita os demais, mas separado para ser um sinal de Deus, separado para ser fermento, separado para ser sal da terra, separado para ser luz do mundo. E a esse respeito, que bonito isso que São Paulo fala e que deve nos inspirar a termos esse coração grande, esse coração católico, que significa universal. Quando São Paulo afirma, está no versículo 21, estamos no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Diz São Paulo: com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é vosso. Porém, vai acrescentar São Paulo, o mais importante: mas vós, eu e você, sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Portanto, aqui se trata de lembrar esse horizonte mais amplo. Todos nós pertencemos a Cristo, todos nós pertencemos a Deus e, portanto, não tem sentido que nos fechemos. Porque essa pessoa pensa diferente, essa pessoa é assim, é assado, vai para um lado ou para um outro. Não interessa. Olhemos esse horizonte mais amplo, aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para todos. Por outro lado, no Evangelho, vimos como Jesus dizia a Pedro, quando sobe na sua barca: ide para águas mais profundas. Quando parecia já que não tinha mais sentido pescar, porque já era tarde, normalmente os pescadores saem logo de manhã, Jesus tinha subido antes na barca, tinha feito uma pregação, eles já tinham terminado a pesca, ou seja, não tinha nenhuma condição de que aquele mandato de Jesus pudesse realmente corresponder, do ponto de vista humano, a algo que resultaria fecundo. E ao contrário, quando Pedro confia, acredita na palavra de Jesus e diz: Senhor,
já pescamos de manhã e não teve muito resultado. Mas em atenção, a tua palavra lançarei as redes e vão para águas mais profundas. E eis que o resultado da pesca é algo extraordinário, ao ponto que as redes quase se rompiam. É isso que acontece com a minha e com a sua vida. Quando nós confiamos na palavra de Deus, que nos insta, que nos desafia, que nos coloca um horizonte mais amplo, que não nos deixemos abalar pelo medo. Porque Jesus também quer fazer de mim, de você, como disse a Pedro, pescadores de homens, quer fazer da nossa vida uma realidade fecunda, uma realidade inspiradora, uma realidade que supera os limites. E o que é necessário para que isso torne-se realidade? Que, por um lado, como dizia São Paulo na primeira leitura, nós não nos consideremos sábios, né? Diz São Paulo, que ninguém se iluda. Se alguém de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez. Sermos humildes. Por outro lado, reconhecer também que somos pecadores. É a reação que teve Pedro após o milagre. Se lançou aos pés de Jesus e disse, Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. E Jesus não se afasta, Jesus acolhe. Mas é importante que nós reconheçamos os nossos limites, as nossas fraquezas. O Salmo responsorial dizia a mesma coisa. Quem subirá até o monte do Senhor? O Salmo 23, no seu versículo 3. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração. Quem é que tem mãos puras e um coração totalmente inocente? Ninguém. Mas na medida em que eu reconheça que eu não tenho um coração inocente, que as minhas mãos nem sempre são puras, o Senhor me purifica, o Senhor me perdoa, o Senhor me transforma e me diz, ide para águas mais profundas. Lançai as redes, fazei da tua vida algo que realmente vale a pena. Por quê? Porque tudo é vosso, mas você é meu. Você pertence a mim, Jesus. E todos nós pertencemos ao Pai. Que assim seja, queridos irmãos, que cheios desta confiança nos deixemos purificar e que possamos avançar pelas águas profundas dessa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.